Olá, bem-vindo a mais um dia da série de lives que eu tenho feito e o tema de hoje é o auto-amor. A série chama-se Começando Bem. Eu deixo gravada para que, se você não puder assistir na hora que eu começo a live, você pode assistir a qualquer momento depois disso, ok? E a série Começando Bem é quando nós falamos sobre vários assuntos que são pertinentes ou que me vêm à mente ou que alguém me pergunta. Muitas pessoas me perguntam, Silvana, qual é o segredo da felicidade? Como que eu faço para ser feliz? Como eu evito esse sofrimento que está dentro de mim? E como eu consigo essa paz que todos falam? E perguntas. E vamos conversar um pouco então sobre isso, ok? Bom, hoje, auto-amor, love yourself and change your life. Por um acaso, o livro é meu, eu escrevi o livro, e foi publicado nos Estados Unidos há muito tempo, que eu morei lá, e no Brasil ainda não foi publicado, mas vai ser publicado, está no meu planejamento de publicá-lo este ano que vem, o ano de 2020. Por que auto-amor, Silvana? Por que você escrever um livro sobre love yourself? Ame-se e mude sua vida. Porque eu, nada mais, nada menos, já precisei desse tipo de livros, dessa espécie de livros de desenvolvimento pessoal, para poder passar e ultrapassar uma época da minha vida. Uma época que foi bastante difícil. Eu estava começando a minha vida muito nova, muito jovem, e tive uma depressão, uma tristeza muito grande por causa de ter perdido um amor. E de lá para cá a gente vem aprendendo muitas coisas. E os livros, uma das que eu aprendi é que os livros sempre me ajudaram muito nesse caminho do autodesenvolvimento pessoal e do auto-amor. E foi por isso que eu escrevi esse livro como forma de retribuição aos tantos livros que eu havia lido antes e que me ajudaram de uma forma ou de outra, ok? Eu me lembro que eu estava terminando de escrever esse livro e eu estava passando uns meses aqui no Brasil. E fui visitar uma amiga minha que tinha perdido tinha um mês que ela tinha perdido um filho, o filho mais velho dela, e ele morreu com AIDS. E o livro não estava publicado ainda e foi publicado em inglês, quer dizer, mas eu escrevi o livro em português. E eu tirei uma cópia e levei o livro para ela ler. Logicamente, quando eu a visitei, ela estava muito triste, muito chateada, muito mesmo sem energia, muito porque não é fácil, né? Não pode ser fácil perder um filho nessas circunstâncias e tudo, e ela estava arrasada. E eu fui lá dar uma força para ela e levei a cópia do livro. Bom, passaram-se aí umas 3 semanas ou 2 e ela me telefona e ela nem se apresenta. Eu conheci a voz, né? Ela nem se apresenta e já vai falando com uma voz muito energética. Silvana, o seu livro me ajudou muito. Eu estou relendo pela 3ª vez. Veja bem, ela tinha outros 2 filhos, ela perdeu um, tinha outros 2 filhos, era casada, um marido excelente. E ela falou, eu estou relendo pela 3ª vez. Depois eu voltei para os Estados Unidos, não tive mais contato com ela. Acho que a vi mais uma vez só. E depois ela faleceu, que ela era bem mais velha do que eu. Bom, o resumo dessa historinha que eu estou contando. Quando eu
ouvir essa mulher e sentir a energia dela, essa mulher que havia acabado de perder um filho com AIDS, um sofrimento danado, foi ela que cuidou dele e tudo mais. E ela mudar desse jeito, me telefonar com tanta energia, com tanto entusiasmo, eu falei para mim mesma, esse livro merece ser editado. E por isso ele foi editado lá nos Estados Unidos, onde eu dei algumas palestras e tive a oportunidade de lançar o livro para várias pessoas, enfim. Ok? Mas no Brasil vai ser publicado também em 2020 com muita festa, com muita alegria, e eu vou revisar também e atualizar o livro. Mas hoje, sobre o alto amor, sobre a autoestima, sobre amar-se, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de frisar para vocês. Mas eu começo com uma pergunta. Você está se amando ultimamente? Você ama mais os outros ou a você mesmo? Como é que está você? Como é que está o seu sentimento por você mesmo? Você sabe ficar sozinho? Ou você procura a companhia de mais pessoas exatamente para fugir da sua própria companhia? Você se admira? Você se valoriza? Você precisa dos outros ou da companhia dos outros como quase que uma muleta para ajudar você a ser feliz? Você caminha pela vida com as suas próprias pernas? Ou você precisa de pessoas para se apoiar nelas e continuar caminhando? Porque veja bem, isso tudo já aconteceu comigo. Durante muitos anos, eu achava que se o outro não me amasse, logo eu também não me amava. E eu percebi que quanto mais eu dependo dos outros, mais vulnerável eu fico. Porque se eu depender das minhas próprias pernas, o que acontece? O mundo inteiro pode estar na escuridão, que eu tô lá com a minha vela acesa. Eu tô lá com a minha luz acesa. E eu não estarei na escuridão. Mas se eu dependo de A, eu dependo de B para ser feliz, e se o A ou o B ou o C puxam o meu tapete, o que acontece? Acontece que eu vou levar um tombo, um tombo grande, posso quebrar minha perna, posso quebrar minha bacia, posso quebrar meu braço, posso quebrar minha cabeça. Então, nessa vida, quando a gente começa, porque é uma caminhada, né? Nós estamos aqui para a gente aprender a viver, para a gente evoluir. Então, quando eu comecei a depender cada vez mais e mais de mim e depender e colocar a minha felicidade na minha mão, e as pessoas, Silvana, mas como? Você já se divorciou há algum tempo ou há tanto tempo e continua sozinha? Sim, por opção, porque eu não quero colocar na minha vida alguém para dividir. Se for para somar felicidades, ótimo, maravilha. Caso contrário, eu tenho o amor do mundo inteiro. Por quê? Porque quando você dá amor, você recebe amor. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, Silvana, você decidiu dar amor para os motoristas de Uber? Falei, mais ou menos isso? Também. Mas eu dou amor para o atendente, para a atendente que me atende no McDonald's, nas lojas, enfim, eu trato bem e vou distribuindo. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Eu me lembro que ano passado, se eu não tenho amor por mim mesma, como é que eu vou dar amor para os outros?
Então, amar, porque você gosta de alguém, você ama, então você precisa desse alguém porque você ama. E não amar porque, sabe? E exatamente o contrário, entendeu? Você precisa e então porque você precisa, você ama. Não, você é exatamente o contrário disso. Você ama e, portanto, você valoriza as pessoas que você ama, tá? Agora, ano passado, por exemplo, ano passado eu fiz um retiro espiritual, um retiro budista de 10 dias, e aquele retiro de 10 dias sem falar, só meditando, meditando. E lá, eu me lembro agora, porque vai ter um dia que eu vou falar só sobre isso, mas eu me lembro de uma história que contaram lá, muito interessante, que é o seguinte: uma vez, vou resumir para vocês, mas um Buda chegou numa determinada ilha e ele estava conversando com muitas pessoas e trazendo muitas pessoas para o budismo, e um chefe religioso lá da ilha pegou e falou para os amigos dele, os parentes dele: olha, eu estou muito insatisfeito porque este homem chegou aqui na ilha e está levando os meus fiéis e tal, e que coisa, e ficou furioso e foi conversar com o Buda. E chegou na casa do Buda, e o Buda o recebeu muito bem, com tranquilidade, com energia, mas muito tranquilo, pode entrar e tal. E o homem chegou e o ofendeu muitíssimo, muito, muito, muito. E o Buda olhava para o homem e sorria, e olhava e sorria. E ele então, lá pelas tantas, virou e falou assim: mas eu ofendo tanto o senhor, eu falei tanta coisa para o senhor, e o senhor não fala nada para mim, o senhor não reage, o que está acontecendo? E Buda sorriu e falou para ele, falei: vem cá, você veio aqui me visitar, ok, tá bem, e me falou essas coisas todas que você falou, tá. Eu te pergunto, quando alguém vai na sua casa, leva presentes para você, muitos presentes, e depois vai embora, os presentes ficam com quem? Ah, os presentes ficam comigo. Ok, então, meu senhor, o senhor veio na minha casa, o senhor trouxe essas ofensas que são os seus presentes. Só que essas ofensas que são os seus presentes, eu não estou aceitando, eu não vou aceitar. Então elas ficam com quem? Percebe? Ficavam com o doador das ofensas. E, portanto, e aí o Buda falou: mas então, mas eu não vou aceitar essas ofensas, mas o que está acontecendo com o senhor? E por que o senhor está tão chateado? E começou a conversar com ele, e se tornaram grandes amigos. Então eu pergunto para você, quais são as ofensas e quais são as palavras que você está aceitando e que nem deveria aceitar, que não precisa aceitar? O pacote não é seu. O pacote não é seu. Alguém observou isso para mim há pouco tempo, mais ou menos isso. Silvana, você às vezes fica impassível realmente diante de uma ofensa, isso, aquilo. Procuro, né? Procuro. Eu tô nessa terra, então não sou santa. Mas por quê? Porque tem determinados presentes que não são meus, que eu não os aceito. E, portanto, eles também não me desequilibram. Percebe? As opiniões das outras pessoas sobre você não querem dizer que eles estão certos e que você está errado. Simplesmente são opiniões e pessoas são diferentes umas das outras e, portanto, são diferentes de você mesmo. E você,
continua vivendo a sua vida baseado nos seus dois pés, nas suas duas pernas. E é isso que vai te apoiar, no dia a dia da sua vida, Você já ouviu falar na solidão do cimo, né? A solidão das alturas. Às vezes, nós precisamos ficar sozinhos para exatamente e aprendermos a continuarmos felizes, mesmo sozinhos, exatamente para quê? Para que o caminho do autoaprimoramento e do autoamor se alongue e fique mais forte e se fortaleça e se alargue também. Então, como é que você vive a sua vida? Você sabe ficar sozinho? Você se curte quando você está sozinho? Ou você precisa sempre de outras pessoas para ficar feliz ou para sentir-se mais feliz? Por exemplo, quando eu mais cresci, vamos dizer assim, quando eu mais cresci foi quando eu parei de depender de pessoas, parei de depender do entretenimento de outras pessoas para sentir-me bem. Então, por exemplo, eu comecei a pintar, que esses quadros, inclusive, tem um torto atrás de mim, eu comecei a pintar aquarela, pintar porcelana, pintar quadros, enfim, comecei a fazer várias outras coisas. Quando eu encontrei a escrita, eu era advogada, eu gostava muito da área de direito penal e fazia muitíssimo bem advocacia criminal e defesas em tribunal de júri, que eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas e com o público, e eu fiz júris belíssimos e tudo. Só que, por questões financeiras, eu acabava fazendo a área de direito civil também. E no civil, eu encontrava clientes que ficavam brigando por um palmo, 20 centímetros de terra, ou ficavam brigando por centavos, esse tipo, e ficavam me pagando para brigar por esses centavos, essas coisas. Isso eu não gostei. E fez com que eu me afastasse da advocacia e me aproximasse da escrita e da literatura. E eu escrevi alguns romances e falo mais sobre isso ao longo dessas lives que eu estou sempre fazendo. Mas a escrita, quando eu descobri que eu podia fazer algo, que eu perdia a noção do tempo. Aliás, sempre quando nós estamos fazendo alguma coisa que nós amamos fazer, a gente perde a noção do tempo. Vocês já repararam isso? Foi com a literatura, essa minha primeira experiência. E se você estiver pensando em alguém agora nesse momento, aperta no aviãozinho, que de repente você convida mais pessoas para assistirem essa live também. Mas ela fica gravada, tá? Então, quando eu comecei a perder a noção do tempo ao escrever, a estudar, a ler os autores mais antigos e tal, autores bons, clássicos e tudo mais, eu fui vendo, é possível viver sozinha. É possível viver bem sozinha. Porque quando eu dependia, por exemplo, de um ex-namorado, de um ex-marido, uma coisa assim, então, o marido fazia... Eu estava tão à mercê que eu ficava, às vezes, insatisfeita e culpando alguém pela minha infelicidade. Não, a minha felicidade depende única e exclusivamente de mim. Nada muda se eu não mudar. Então, mudo eu, e por isso que eu contei a história do Buda, que realmente não aceitava presentes ruins, presentes ofensivos, porque não pertenciam a ele não queria. E aí ele continua ainda nessa história, que eu parei no meio, eu acabei parando no meio, e ele pergunta, o senhor trouxe esse tipo de presente, que são as ofensas que o senhor trouxe para mim? Mas veja bem, e alguém, por exemplo, que usa um punhal para apunhalar alguém?
como é que fica essa pessoa? Como é que ficam as mãos dessa pessoa? Agora, e essas mesmas mãos, se elas, ao invés de segurarem um punhal, se elas segurarem flores e ofertarem flores, como ficarão essas mãos perfumadas? Então, sabe, dê o seu melhor. Saiba que nada é permanente, tudo muda. Então, alguma coisa te aborreceu hoje? Ah, tá. E daqui a 5 anos? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? Nenhuma. Daqui a 5 dias você não vai nem lembrar disso, quanto mais daqui a 5 anos. Daqui a 5 meses você vai lembrar disso? Não vai. Então, para que ficar se aborrecendo com pequenas coisas? Não é? Para que ficar? Porque realmente, ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, que está aqui inclusive nessa live, e ele falou algo para mim que eu achei fantástico. Ele falou: Silvana, você está um pouco afobada. E é verdade, eu estava mesmo. Eu estava afobada naquele momento e um pouco mais do que isso, ansiosa. Por quê? Porque a ansiedade, que eu até já conversei numa live também com um coach amigo meu, a ansiedade faz você viver no futuro. E eu estava preocupada mesmo com o futuro, que ainda não chegou, pensando no passado, pensando tudo que eu já fiz no passado, preocupada com o futuro e naquele momento esquecendo de viver o presente, que é a única época da nossa vida que nós temos controle. Se é que nós temos controle de alguma coisa, porque a gente tenta controlar tudo, mas muitas coisas fogem completamente ao controle da gente, entendeu? E é isso o grande lance, aí é a beleza da vida, é a impermanência, nada é permanente, sabe? A nossa vida é um jardim que nós podemos aguar, e então as flores vão nascer, como também nós precisamos constantemente tirar as lagartas, aquelas que são ruins, porque tem umas que se transformam em borboletas, né? Então, as lagartas, as pragas, as pestezinhas que aparecem por ali, e é isso, e vamos vivendo e observando, e com gratidão, sermos gratos e gratos a tudo por tudo, porque nós temos o controle da nossa própria vida. Nós temos realmente a construção do nosso barco. Ninguém faz pela gente o que a gente pode fazer, porque o professor de educação física, ele pode até montar uma série de educação física para você, mas quem é que tem que ir na academia e se exercitar? Você mesmo. Se eu quero cuidar de mim, o que eu tenho que fazer? Comer melhor, me exercitar, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo? Ninguém faz isso por mim. A única pessoa que tem o poder de controlar a minha vida sou eu mesma. E é esse poder que eu convoco você a pegar e realmente ter o poder da sua vida, porque nós somos o capitão do nosso barco e vamos que vamos navegar nesse mar que é tão grande, nesse mar tão maravilhoso, claro, cristalino, que está aqui para nós, ok? Um grande abraço, um beijo no seu coração.